pode prevalecer. Eu creio que cura está sendo liberada agora mesmo sobre cada pessoa que está nesse lugar, por causa da tua presença em nós, Pai, por causa da tua unção nesse lugar, quebrando sofismas, tirando todo o medo, tirando tudo aquilo que nos impede de avançar, toda intimidação, toda paralisação caindo por terra agora mesmo. Todas as muralhas que o diabo ergueu diante de nós, elas caindo diante da tua presença, Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Porque não há um Deus como o Senhor. Muito obrigada pela palavra que vai ser ministrada nessa manhã, alcançando o solo do nosso coração, frutificando, Senhor. Nós queremos ser crentes melhores, crentes que te servem de todo o coração, Pai. Obrigada pela tua presença em nós, ela que nos habilita a avançar, Senhor. Oh, Pai, eu creio em coisas maiores do Senhor sendo liberadas enquanto estamos reunidos, enquanto estamos na tua presença, Senhor. Os teus anjos estão trabalhando agora mesmo em nosso favor, em favor da nossa família. Oh, Pai, como não te exaltar nessa manhã? Oh, como não ser grato ao Senhor? Tu és tão maravilhoso. A tua presença, ela preenche tudo aquilo que nós precisamos. As pessoas lá fora estão buscando bebidas, estão buscando dinheiro, estão buscando festas, e a alegria deles nunca é completa. Mas a nossa alegria no Senhor é completa. A tua presença preenche em nós a alegria, a paz, a saúde, o vigor. Oh, nosso sustento vem do Senhor, Pai. Por isso cantamos louvores nessa manhã, por isso exultamos o teu nome. Porque não há outro como o Senhor. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém como o Senhor. Quem pode ser como o Senhor, Pai? Ninguém. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, o Senhor nunca perdeu batalhas. E nós somos gratos porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E muito obrigada, Pai, por compartilhar do teu Espírito conosco. O amigo fiel, o Espírito Santo da verdade, que nos ensina. O Senhor falou, Pai, que onde tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Seja bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Nós consagramos cada vida, cada pessoa que está nesse lugar. Nós consagramos cada família aqui representada. Nós declaramos que ninguém vai se perder, não irão se desviar, não irão enfraquecer, mas irão se levantar como igreja triunfante do Senhor. Obrigada, Pai, porque os melhores anos que nós vivemos, eles não ficaram para trás. Nós não vamos contar histórias que passaram, nós vamos contar histórias do futuro próspero. Obrigada porque 2026 será um ano poderoso, será ainda maior, será melhor, será de graça, será de poder, Pai. Oh, nós iremos ver com os nossos olhos milagres, 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 milagres. Oh, obrigada, Senhor, porque no nosso amanhecer o Senhor está lá, no nosso deitar o Senhor está lá, em todos os momentos o Senhor está no nosso trabalho, o Senhor está na nossa casa. Oh, Pai, nós exaltamos o teu nome. Nós exaltamos o Senhor. Nós somos gratos, Pai. Foram tantos livramentos que muitas vezes a gente nem viu, Senhor, mas o Senhor estava lá, provendo um socorro, provendo um escape. O Senhor nos sustentou esse ano, Pai, mas nós queremos coisas maiores com o Senhor. Nós não nos conformamos, Pai, em só molhar os nossos pés. Nós queremos mais. Nós queremos mais do teu poder. Nós queremos mais da tua unção.
Oh, nós queremos ser conduzidos pelos rios do Espírito. Oh, Pai, que os rios do Teu Espírito nos leve a viver experiências que a gente nunca pensou provar. Rios que nos purificam. Águas de descanso. Águas de descanso, Pai. Águas de provisão. Oh, meu irmão, eu não sei o que você precisou esse ano. Eu não sei o que você está precisando nesse momento, mas Deus sabe. Ele é o socorro bem presente. Talvez algum amigo pode ter te abandonado em algum momento, mas o Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos desamparar. Nos piores momentos da nossa vida, Ele está lá, com a sua mão estendida para nos alcançar. E eu queria que você fosse grato mesmo ao Senhor. Eu queria que você honrasse essa presença. Nós não estamos em mais o culto, nós estamos no culto que o Senhor escolheu para falar algo aos nossos corações. E eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma, porque Ele já começou a falar com cada um de nós. Oh, Ele é aquele que surpreende as nossas expectativas. Quando a gente pensa que não aguenta mais, vem um bálsamo do céu. E esse bálsamo do céu nos faz avançar muito mais, nos faz correr muito mais, nos faz mergulhar muito mais. Porque não existem impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Você pode pensar: meu Deus, eu não tenho mais expectativa de nada. O Senhor é aquele que reacende a chama. Ele não apaga o fogo que está quase apagado. Ele reacende e faz viver de novo. Então, se existe alguma área da sua vida que estava apática, que estava fria, que você possa ser tocado nessa manhã por essa unção. E essa unção reacendendo coisas no seu coração. O chamado, a sua família, coisas a respeito da sua vida mesmo, que possam ser incendiadas nessa manhã pela unção do Espírito, a graça do Espírito. Existe uma unção se movendo em nosso meio, e ela é quem faz todas as coisas. Ore quebraste cidre rebrastroso. Drababa xereca dramanaste si. O choco braste cidre braste xereca bababa bastroso. Bababa bastroso roro. Draca dramanaste cidre quebraste. Trembranaste si re cobraste sidre quebra braço do sodro cobra braste sidre re eche quebra rastre sidre cobro bro nostro sobra rastre sibre ocho cobra braste si re bra brastro so cobra bra ostro sobra rastre sidre quebra bra brastro sorororo eche quebra rastre sidre quebra bra brastro sorororo je quemanas sobra brastrecere quebra brastroso braca traste sibre redre brasto sombra raste sidre quebra bra o choco braste sidre quebra brastroso o choco bramaste sidre quebra brasto sombra catreche quebra brastoso e che quebra braste sidre que. Assim diz o Espírito do Senhor.
Eis que faço uma coisa nova. Será que não vês? Eu sou o Senhor que estou abrindo caminhos nessa manhã. Filho, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, ao meu chamamento para a sua vida. Não se distraia, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para mim, diz o Senhor. Eu não estou limitado ao tempo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E agindo eu, quem impedirá? Eu sou o grande eu sou. Você só precisa confiar e mergulhar na minha presença. Na minha presença há uma satisfação completa. E eu abrirei caminhos onde parecia ser impossível. Eu sou o Deus de soluções. Eu sou o Deus de restaurações. Eu já estou fazendo algo, eu já tenho me movido. Mas não é no seu tempo. Eis que libero uma graça nova nesta manhã para suportar, para permanecer. E você verá, se você for fiel até o fim, o que eu irei fazer. Oh, Pai, nós te honramos, Senhor. Nós te honramos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te exaltamos. Às vezes, a unção do Senhor, ela se manifesta de forma veloz. Mas Deus também age na mansidão. Não sei se você consegue perceber, mas existe uma unção nesse lugar. Coisas estão sendo trabalhadas agora mesmo. Coisas difíceis para nós. Mas a unção do Espírito está quebrando essas coisas. Sofismas estabelecidos por anos. Para que possamos correr e cumprir o nosso propósito. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai.
saber se chegou alguém aqui hoje com algum sintoma de enfermidade, como um mal-estar, um enjoo, algo desse tipo. Tem alguém que chegou com algum sintoma de enfermidade nessa manhã? Você vai sair daqui curado. No nosso meio, não. No nosso meio, só cura divina. No nosso meio, só a graça do Senhor operando sobre nós. Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, levante a sua mão, porque você vai receber cura do Senhor. Existe uma unção de cura nesse lugar. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo sintoma de enfermidade e declaro cura divina agindo agora mesmo. Da cabeça ao pé, nós declaramos: seja curada agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos o nosso meio nada contrário à palavra de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, a cura é para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu queria que você mantivesse esse mesmo espírito de reverência e sentasse por um instante. Quero ler um texto aqui rapidamente. Só o tempo. Nunca pedi, né? Deixa só mais baixinho, por favor, o teclado. Quando eu recebi a incumbência de ministrar nessa manhã, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu queria falar rapidamente com você sobre a consciência da aliança que temos com Ele. E o Senhor me disse: você tem que falar sobre a consciência da aliança. E o Senhor disse: olha, você vai lembrá-los de como é feita uma aliança. Às vezes a gente pode não ter tido contato de ver uma aliança sendo formada, mas acredita aqui que quase todo mundo já foi em um casamento. E no casamento existem duas pessoas que fazem promessas um ao outro e que assinam um termo que vão cumprir aquilo que está sendo dito naquela aliança. Existem promessas das duas partes. E eu particularmente amo casamento. Eu gosto de ver famílias sendo formadas. E eu fiquei pensando: Senhor, mas eu poderia falar tantas outras coisas nessa manhã. Mas sabe, meus irmãos, a gente precisa ter consciência mesmo da aliança que nós fizemos com o Senhor. A gente chega em uma igreja, a gente entrega a vida ao Senhor Jesus, é feito um apelo, a pessoa vem à frente e recebe o Senhor Jesus. Mas as pessoas às vezes não têm consciência. E agora? A partir daquele momento que entregamos a vida ao Senhor, está sendo estabelecida uma aliança. Estamos dizendo ao Senhor Jesus que somos dele, mas Ele não dá as costas para nós nesse momento. Também tem a parte dele na aliança. E a parte dele na aliança, no Antigo Testamento, já foi mostrado muitas pessoas que confiaram no Senhor Jesus, que estabeleceram a aliança, e também conta o que o nosso Deus fez, o que o Senhor Deus fez na antiga aliança. No Novo Testamento, quando Jesus veio, Ele disse que estava estabelecendo uma nova aliança, uma superior aliança, que estava sendo estabelecida em superiores promessas. E eu comecei a pensar: Noé, ele tinha uma aliança com Deus. E Noé foi salvo, ele e sua família. Então, gente, hoje nós estamos estabelecidos na nova aliança, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos salva. Nós podemos confiar. Nós podemos ler as histórias dos heróis da fé que estão lá em Hebreus.
São citadas tantas histórias maravilhosas. Homens normais como nós, que creram no Senhor, que tiveram uma consciência de aliança. Na nova aliança, o Senhor Jesus estabeleceu para nós a cura. E hoje tem pessoas que decidem viver momentos de cura. Mas Deus não nos chamou para viver uma vida de doença e momentos de cura. Ele nos chamou para vivermos curados. Ainda que o nosso corpo, que é corruptível, passe por doenças. Mas nós devemos ter a mensagem da cura na nossa boca. Porque isso é uma parte da aliança que está estabelecida para nós. Oh Deus. Nessa nova aliança o Senhor estabeleceu para nós prosperidade de vida. Em todos os sentidos. Mas prosperidade financeira também. Não é pecado nós sermos prósperos. Pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele não nos quer miseráveis, sem condição para nada. Porque o salmista, ele fala: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje nós não precisamos mendigar um pão. Hoje a nova aliança estabelecida para nós é uma aliança de superabundância, que vai ter para nós e para o outro. Porque tem gente que fica pensando: não, porque eu sou crente, eu agora vou viver uma vida de miséria. Miséria é algo do cão. É só o que ele tem, é miséria, é enfermidade e é doença. Nós não fizemos uma aliança com ele. Então nós não vamos aceitar o que ele tem. A nossa aliança é estabelecida em superiores promessas. E agora esse final de ano, muitas pessoas fazem planos, projetos. Mas, se não estiver o Senhor Jesus nos nossos planos, nos nossos desejos para o ano que vem, só vai ser mais uma virada de ano. Mas louvado seja Deus, que nós fizemos uma aliança com o Senhor. E Ele já nos disse: será abençoado, será próspero, será farto de dias. Então para nós não importa se é 2025, 2026, 2024, 2027. Em todos eles seremos prósperos e abençoados. Porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece a cada dia. Ela não traz dores, ela não traz desgosto. E nós precisamos lembrar que nós temos uma aliança de amor. Nós precisamos lembrar que nós estamos hoje fazendo parte do corpo de Cristo. As situações, elas se levantam se mostrando tão verdadeiras, tão fortes muitas vezes. Às vezes a gente passa situações que a gente pensa: meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair disso aqui? Às vezes a doença bate de uma forma tão forte que a gente pensa: dessa vez foi complicado. Mas nós estamos em uma aliança maior. Uma aliança que supera qualquer dificuldade. Uma aliança que supera todas as coisas. Às vezes a gente está confiando tanto na pessoa que está do nosso lado, confiando tanto na família, confiando tanto nos nossos pais, confiando tanto no nosso marido, confiando tanto nos filhos. Mas em algum momento essas pessoas podem falhar. Porque somos humanos. E onde tem humanos tem defeitos e falhas. Ninguém é perfeito. Mas existe um. Existe um que nós nos aliançamos com Ele. E nenhuma das suas promessas Ele falhou. Quando Ele disse: irei prover, está feito. Às vezes é só a nossa alma que precisa entender que nós já temos uma aliança. Irmãos, nós não estamos sozinhos nesse mundo tentando a sorte, não.
Quando uma criança vai nascer, a mãe vai lá, faz um enxoval, arruma, organiza, roupinha do tamanho do bebê, fralda ajustada para o tamanho do bebê, organiza tudo para receber. O Senhor não nos planejou, não nos gerou para dizer assim, tenta aí a sorte no mundo. Não. Ele nos enviou com um propósito. Ele tinha os seus propósitos e ele disse, já sei, vou criar a Vânia. Ela vai cumprir esse propósito. Será assim, 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 características. Ele pensou em tudo. Ele pensou na quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. Até nos carecas, vamos dizer, cabelo da sobrancelha. Até isso ele pensou, meus irmãos. Não estamos soltos no mundo, não precisamos ter medo do amanhã. Não precisamos pensar, Jesus, como vai ser? Porque nossa aliança não foi feita em cima da areia, em cima de um pacote de terra. Está firmada e alicerçada, principalmente nos céus. Nós estamos aqui de passagem, vamos cumprir aquilo que Deus tem para nós, mas nós iremos voltar para Ele. Tudo na nossa vida é para Ele, é por meio dEle. Precisamos entrar em mais um ano, vamos celebrar com nossa família, com os irmãos. Certos, que será um ano de vitórias. E as dificuldades que surgirem, vamos enfrentar com a graça do Senhor. Porque como o Senhor fez, Ele vai continuar fazendo. Como o Senhor foi no passado, Ele continuará sendo. Talvez Noé tenha sido considerado um louco. Como que um homem vai fazer uma arca achando que ia chover? Zombado, ignorado. E às vezes nós somos zombados, ignorados. Você com essa conversa de crente que Jesus vai voltar e Jesus até agora não voltou. Não somos os primeiros a passar por isso. Temos homens que o Senhor mesmo disse, escreve aí, para que quando eles lerem a Bíblia dele, eles saibam. Outras pessoas também já passaram por isso. Mas ele relatou também que essas pessoas venceram. Eles venceram. Porque Noé era um louco até chover. Irmãos, a Bíblia conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Dois irmãos que, se Esaú tivesse tido consciência da aliança que ele tinha, ele não tinha vendido o seu direito de ser o primogênito. O primogênito era aquele que seria abençoado pelo pai. O pai iria declarar palavras de bênçãos, que iria prosperar, ia ser assim, tal, mas por causa de prazeres momentâneos, ele abriu mão da aliança que ele tinha. E às vezes a gente toma decisões rapidamente, a gente não lembra que temos uma aliança com o Senhor. E às vezes esses danos nos faz sofrer muitos anos. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, que se a gente cometer algo dentro dessa aliança, se a gente se arrepender de todo o nosso coração, nós podemos voltar à comunhão com Ele. Então, meus irmãos, essa história de Esaú e Jacó não foi uma história para complementar a Bíblia, porque não tinha texto não para complementar, não. Aí bota lá um texto. Não. Foi para que a gente aprendesse, com o exemplo dos dois irmãos, a como não proceder, a lembrar que temos uma aliança. Irmãos, nós temos uma aliança com o Senhor, e nessa aliança nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a nossa Bíblia, nós precisamos ouvir ministrações, nós precisamos nos alimentar, edificar o nosso espírito, nos encher, fazer a nossa mente entender o sacrifício que Ele já fez.
Ontem nós tivemos aqui um culto do Rema e, meu Deus, foi tão poderoso. Se você não veio, você pode assistir no YouTube. Mas foi liberada aqui uma palavra maravilhosa a respeito de viver o extraordinário. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós queremos viver o extraordinário. Todo mundo quer viver o extraordinário. Mas às vezes as pessoas não querem vir para um culto. A nossa parte da aliança vai exigir esforço de nós. Nós vamos precisar soltar algumas coisas. O pecado, a mentira, a pobreza. Nós vamos precisar rejeitar essas coisas. E não é algo que a gente vai dizer assim, soltei, estou livre. É uma construção diária. Uma construção diária. Então eu queria falar ao seu coração, se você quer entrar em um 2026 como você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Às vezes vamos precisar abrir mãos de amizades de anos, mas que nos puxam para o pecado. Meu irmão, mas existe um amigo que é verdadeiro. Ele é aquele amigo fiel. Às vezes, para entrar em um ano extraordinário, vamos precisar abrir mão de coisas até lícitas, coisas até normais. Talvez você assista por dia 10 horas de filme, 5 horas de filme, 8 horas de filme. Coloca 15 minutos de oração nesse dia. Coloca 10 minutos de leitura de um livro. Porque a parte da aliança que diz respeito ao Senhor Jesus já está feita. Já está completa. Só requer de nós corresponder. Às vezes a gente está na igreja, a gente escuta uma palavra de edificação, de transformação. E Deus fala para a gente: oferte R$1. Jesus, eu não vou dar não. Não é sobre dinheiro. É sobre fidelidade. Às vezes o diabo prende pessoas porque a pessoa não consegue ser fiel ao Senhor. Eu não estou falando sobre o dinheiro em si. Sabe por quê, meu irmão? Porque dinheiro é papel. Quando a gente sair daqui, isso vai ficar. É importante? É. Porque nós precisamos honrar nossos compromissos por meio de dinheiro. Mas quando a gente sair daqui, isso vai ficar. Mas a nossa fidelidade diante de Deus, ela vai ser avaliada. Então tome cuidado. Ou palavra boa para iniciar 2026. Porque eu prefiro você ouvindo e sendo liberto do que você ficar aplaudindo e não ter uma mudança na sua vida. Teve uma pessoa que chegou e disse: eu queria que você trouxesse uma mensagem maravilhosa sobre fé, porque eu queria correr e voar nessa igreja. Amém, irmão, que bênção, né? Mas deixa eu te dizer, prefiro você sentadinho mudado do que você voando uma vida vazia. Talvez seja duro, meus irmãos, mas quem tem filho sabe, a gente corrige porque a gente ama. Se chegar pessoas perto de você e essa pessoa nunca te corrigir, tome cuidado. Essa pessoa quer tudo menos o seu bem. Porque essa pessoa vai ver você se matando e ela vai ficar aplaudindo. Tem pessoas que às vezes estão desejando um ano melhor, um ano frutífero, mas estão intrigados de familiares há anos. Eu trabalhei com 2 pessoas. Éramos 4 na sala. E tinha acontecido uma situação que havia chateado 2 pessoas da sala. E aí elas estavam me contando o fato. E eu fiquei pensando, eu passei uns dias pensando nessa cena. Tinham 2 pessoas e aí eu disse: e aí, você falou o quê? Como você ficou? Aí a pessoa disse: não, eu não quis nem saber. Tipo, quem tiver seus lixos, que fique, eu não quero saber. Aí a outra pessoa, né? Fiquei muito chateada. Não quero conversa, não quero falar, não quero nem olhar na cara. Não quero nem conversa, não sei o que. Aí imagina, me diga, um era crente e outro não era.
fiquei pensando aquilo em casa. Meu Deus, o que não era crente simplesmente disse que não queria saber daquilo. Não, eu vou deixar isso para lá, não quero nem saber. Mas o que era crente ficou com raiva meses, que não queria nem olhar na cara da outra pessoa. E às vezes o diabo nos pega nisso, em falta de perdão. Porque se a gente não perdoar, a gente não avança. Não tem como ter um ano extraordinário se a gente vive intrigado das pessoas. Pode receber imposição de mãos de quem for. É necessário uma mudança de vida. De fato, perdoar e andar no perdão. Então, meu irmão, decide entrar em 2026 diferente. Se essa for uma área que pega mesmo a sua vida, libera. Não é sobre as pessoas, é sobre você. Você precisa estar livre. Você precisa estar limpo. Quem não quiser ficar, que não fique. Mas você está com o coração limpo diante de Deus para viver o extraordinário. A Bíblia fala que uma maldição sem causa, ela não encontra pouso. Se você está com a vida alinhada diante de Deus, se você está vivendo, você pode reivindicar. Não, eu não aceito isso não. Eu não aceito miséria não, porque eu sou fiel a Deus. Eu não aceito doença não, porque eu sou curado em Cristo Jesus. E não tem como o nosso ano ser um ano fraco. Não tem como o nosso ano ser um ano pequeno. Porque a parte da aliança dele, ele já fez. Sabe, meu irmão, decida ser intencional. Decida fazer um 2026 melhor. Eu estava lembrando com o Saulo, o povo brincava com a gente, dizendo que a gente era fecha a igreja. Porque a gente ficava na igreja lá conversando com todo mundo. Quando terminava que não tinha mais ninguém, aí eu e Saulo olhavam um para o outro e diziam: vamos embora, né? Aí a gente ia, todo dia era isso. A gente gostava de estar na igreja, a gente vivia na igreja, mas a gente não tinha filho. A gente trabalhava e a gente também gostava de estar lá. A gente precisa aprender a parar de dar tantas desculpas. Às vezes tem uma programação. Não vou não, porque eu não me encaixo. Não me encaixo. Não me encaixo, não. É sobre o quê? Sobre finanças. Não, estou bem. Não é para mim, não. É para outra pessoa. Sobre cura. Não, estou sarado. Estou bem. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo foi que a gente precisa guardar a palavra dos nossos depósitos. Porque quando a lapada do dia mau vier, a gente vai estar pronto. E o dia mau, ele chega para todo mundo. Mas se o nosso depósito ele estiver cheio, na hora que a pancada vier, que espremer, vai sair palavra. Vai sair aquilo que Deus falou. A gente vai correr e vai dizer: não, Satanás. Aqui diz que eu tenho uma aliança com o Senhor. E nessa aliança eu sempre venço. Nessa aliança o Senhor Jesus sempre vence. E se eu estou com Ele, eu sempre vou vencer. Então, meus irmãos, que 2026 seja um ano que nós nunca vivemos. De experiências sobrenaturais, coisas incomuns. Coisas que demorariam anos para acontecer, acontecendo em meses. Antecipações celestiais. Favor do céu. Lugares que era para aparentemente ter guerra, a paz de Cristo entrando nesses lugares. E trazendo transformação, trazendo mudança. Fazendo ser um novo ano. Não porque nós estamos com expectativa no novo ano, mas porque nossa expectativa está em quem nós temos uma aliança. Porque nós temos uma aliança com Cristo, o nosso ano vai ser diferente. O nosso ano vai ser poderoso. O nosso ano vai ser de cura. Nosso ano vai ser de milagre. Nosso ano vai ser de provisão. Nosso ano vai ser de sucesso. Nosso ano vamos pregar e pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas, vão ser libertas. Deus nos colocando em lugares estratégicos para alcançar pessoas, para edificar pessoas. Coloque a meta de ganhar alguém para Jesus. Às vezes passamos anos na igreja e não ganhamos uma pessoa para Jesus. Mas você pode dizer: não, 2026 não. Eu vou ganhar alguém para Jesus. Eu vou trazer essa pessoa para a igreja. Eu vou discipular ela. Eu vou ajudar ela a se fortalecer. Eu vou colocar uma pedrinha ali
Eu brinco com Belinha dizendo que é para botar uma pedrinha na coroa. Ajudando pessoas. Fazendo o que nunca fizemos. Colhendo coisas que nunca colhemos. Porque se a gente fizer plantações que sempre fizemos, só vamos colher o que já colhemos mesmo. Mas se a gente lançar uma semente preparada, uma semente diferenciada, uma semente intencional, não tem como ter uma colheita qualquer. Não tem como ter uma colheita simples. Não tem como ter uma colheita fraca. Por causa da aliança que temos com Ele. Podemos plantar como nunca. E colher como nunca. Oh Deus, eu queria que você depois lesse Hebreus 11. Histórias sobre o Mar Vermelho, o Egito, Raabe, Davi, os profetas. Homens que venceram, praticaram justiça. Olha o versículo 33 de Hebreus. Os quais pela fé venceram. Venceram reinos, praticaram a justiça. Alcançaram promessas. Fecharam a boca dos leões. Meu amigo, isso é demais, fechar a boca de leão, viu? E a Bíblia fala que a nossa aliança com o Senhor está estabelecida em superiores promessas. Não tem coisas pequenas separadas para nós não, meu irmão. Existem coisas grandes. Grandes, grandes, grandes. Teve uma pessoa que perguntou a mim qual era a meta de algo que eu estava querendo fazer, um evento. E aí eu falei, a pessoa disse, não, pense maior. Vai dar o mesmo trabalho. Depois desse dia eu disse, nunca mais eu vou pensar pequeno. Vou ter o mesmo trabalho e no final, pouquinha coisa. Então, meu irmão, coloque uma expectativa que 2026 vai ser melhor. Vai ser o ano que você vai servir melhor. A sua casa não vai ter nada faltando. Nada desajustado nas nossas vidas. Nada troncho, nada precisando de reparo. Mas se tiver, seremos rápidos em fazer. Seremos rápidos em consertar. Seremos rápidos em nos levantar e dizer, Senhor, vem aqui. Nós temos uma aliança. Vamos, Pai, me ajude nisso. Conscientes dessa aliança. Uma aliança que está firmada em superiores promessas. Vamos ser intencionais. Fazer plantações melhores. Plantações selecionadas. Atrair pessoas. Decidir viver mesmo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Deus é tão lindo que não existe ninguém velho demais para cumprir o chamado. Não existe ninguém novo demais. O Senhor aceita criança, aceita velho, aceita menino, aceita mulher. Ele só não aceita troncho. Tem que mudar. Aceita, mas muda. Vocês entenderam, né? Entenderam? Quando eu falo em homem, mulher, as categorias que existem aceitáveis diante do Senhor. Mas se está desajustado, Deus ele não rejeita. Mas tem que ter mudança. Oh, palavra boa, Jesus. Eu queria chacoalhar mesmo você nessa manhã. Lembre da aliança que está estabelecida com o Senhor. Essa aliança vai fazer você congregar mais. Essa aliança vai fazer você congregar mais. Essa aliança vai fazer você falar mais de Jesus. Ganhar pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Irmão, se tirar o Senhor Jesus da nossa relação com Ele, acabou-se tudo.
porque só vai chegar coisas ruins para nós. Mas graças a Deus, nós tomamos uma decisão. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que enviou o seu Filho. E hoje nós temos acesso a decidir estar com Ele e viver essa aliança. Então eu queria que você saísse daqui consciente. Eu queria que você repetisse para ficar gravado na sua cabeça: eu tenho uma aliança com o Senhor. Nessa aliança existe cura. Nessa aliança existe provisão. Nessa aliança existe suprimento. Nessa aliança existe milagres. Existe favor. Existe graça. Existe sucesso. Existe alegria. Existe paz. Existe cura. Existe tudo que eu preciso para viver nessa terra triunfante, para viver nessa terra avançando por cima, não por baixo, pisando e possuindo com as minhas mãos, prosperando, multiplicando, favorecendo, sendo mão de Deus, ajudando pessoas, levantando pessoas, edificando a minha vida, sendo um farol, com uma família prostrada no altar. Eu viverei, eu entrarei 2026 como nunca, consciente dessa aliança inquebrável, aliança de amor, aliança de sangue. Eu prosperarei, eu darei muitos frutos, eu serei um sucesso. 2026 é o meu ano. 2026 é o meu ano. No meu trabalho, na minha casa, na minha família, onde eu chegar, prosperarei, possuirei, serei reconhecida como filha de Deus, como autoridade, como vitoriosa, como vencedora, como aquela que avança, como aquela que não retrocede. O Senhor abrirá caminhos, abrirá portas. O Senhor fechará portas que tentam me afastar dele, que tentam me desviar dele. Porque na minha vida só irá prevalecer a vontade de Deus. Na minha casa, nenhum vai se desviar. Quem não é crente vai se converter, vai ser alcançado, vai ter um encontro e vai ser liberto. O pecado não vai ter vez. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou ungido, eu sou próspero, eu sou mais que vencedor. Todos os meus órgãos estão funcionando e vão funcionar cada vez melhor. O meu corpo haverá saúde e vigor para frutificar na presença do Senhor. Em mim não há parte com o mal, não há parte com o diabo. Eu não aceito sobre a minha casa nada que o diabo traga. Eu creio em provisão, em graça, em cura, em milagres. E eu entro em 2026 consciente que eu tenho uma aliança e que nessa aliança eu tenho tudo que eu preciso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se nessa manhã existe alguém no nosso meio que nunca fez a confissão
de entregar o Senhor, a sua vida ao Senhor Jesus, ser parte dessa família de Deus, ter sua vida transformada para sempre, viver uma vida diferente por causa de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e nunca fez essa confissão, reconhecendo que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, e você quer entregar a sua vida a Ele, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você, e você vai entrar em um ano de fato novo, com seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus? Então, se Ele voltar nesse momento, iremos todos com Ele, amém? Temos essa promessa, e em todas as suas promessas sabemos que irão se cumprir, e existe a promessa dele vir nos buscar. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que deseja ser batizado com o Espírito Santo? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus e você deseja ser batizado com o Espírito Santo? Esse batismo é um revestimento. Nesse revestimento, o Senhor vai te conceder o dom de fluir em línguas, e você entra em um nível maior. É um presente que o Senhor concedeu para nós. Ele é dado pelo Senhor. E se você está aqui nessa manhã e você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser cheio, e você vai sair daqui em um nível maior. Tem alguém? Tem alguém que deseja? Se você não é batizado com o Espírito Santo, Ele quer te encher. Nós temos os conselheiros que podem te ajudar nisso. Mas não entre em 2026 distante desse presente. É um presente que nos faz entrar em níveis maiores. Quando a gente não sabe nem como orar, a oração em línguas, ela nos dá as respostas que a nossa mente não sabe, mas o nosso espírito sabe. Então não perde esse presente. Nós queremos que todos mesmo sejam batizados e cheios com o Espírito Santo. Amém? Tem alguém que deseja receber a oração para cura? Ainda está com algum sintoma? A gente pode impor as mãos sobre você e você ser curado em nome de Jesus. Todo mundo curado? É a vontade de Deus que nós andemos em cura, amém? Por isso que a gente sempre faz esse apelo. O apelo de cura, porque você não vai sair daqui doente. O apelo de batismo com o Espírito Santo, porque é um presente que todos nós merecemos. E também o principal, de receber o Senhor Jesus. Por isso que a gente sempre faz esses apelos. Nós não queremos subir aqui e deixar você em falta do que é nosso por direito. Amém? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Eu creio que 2026 vai ser o nosso ano. Aquele que a gente não viveu, vamos viver, vamos desfrutar. E será a melhor fase, o melhor ano que nós já vivemos até hoje. Porque com o Senhor é de degrau em degrau, de glória em glória. Coisas maiores. Eu fico com raiva do cão. Eu não creio em uma igreja fria, em uma igreja pequena. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser uma igreja poderosa. E eu creio que em 2026 vai ser diferente. Eu não estou dizendo que a gente não era, mas vai ser melhor. Iremos entrar mais afogueados, mais inspirados, mais cheios de graça. Iremos contar tantos testemunhos de milagres, de coisas que o Senhor fez, que só podia ser Ele na nossa vida. 2026 vai ser o nosso ano. Eu já estou querendo viver 2026 de agora. Não me importa se a virada é de 31. Porque eu creio nas antecipações celestiais. Então já vamos entrar em 2026, já de agora. Vamos viver coisas extraordinárias. Eugênia, tantas pessoas vão se converter. Iremos alcançar povos que a gente ainda não alcançou. Coisas que a gente não sabe como fazer, Deus vai mostrar. Ele vai nos dar as iscas certas. Porque para pescar peixe grande tem que ser uma iscazinha maior. Vamos lançar as redes estrategicamente, alcançar pessoas.
levantar pessoas. Levantar pessoas. Edificar pessoas. Existe um fluir do Espírito se movendo. E aquilo que parecia que a gente não sabia como fazer, Deus vai mostrar. Parecia tão distante para nós. Meu Deus, parecia ser tão grande. Mas os ventos do Espírito irão nos conduzir em triunfo. Irão nos elevar. Irão nos mostrar visões espirituais. Um discernimento no Espírito. Uma convicção. Um mover celestial atraindo pessoas. Mover celestial. Um vento impetuoso. Porque para Deus não há impossíveis. Os ventos do Espírito irão construir coisas maiores. Ventos do Espírito, ventos do Espírito. Reacendendo o chamado outra vez. Trazendo a libertação necessária. Em 2026 é o ano de correr sem pesos. Correr leve. Como uma criança corre de braços abertos, livre. 2026 é o nosso ano de correr leves, na liberdade do Espírito, livres, 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 livres na presença. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Eu não sei se eu corro, eu não sei se eu pulo, eu não sei se eu grito. Vamos contemplar as grandezas do Senhor. Vamos dançar, vamos nos alegrar, vamos rir de alegria na presença dEle, porque tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. O que se mostrou para você esse ano difícil, tem jeito. Porque tem jeito, Pai.
obrigada, Senhor, pelos teus ventos favoráveis soprando. Parecia tão difícil, Pai, mas pela fé agora nós tomamos posse. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós levantamos brados de júbilo ao Senhor, porque nós sabemos que tem jeito, que está feito, que já é nosso. Oh, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh. Pode dançar? Bora dançar, bora dançar. Simbora, simbora. Você vai dançar, você vai celebrar, você vai se regozijar, porque Deus está soprando os seus ventos em nosso favor. Ainda que nossa mente não entenda, meu Deus, como é que eu vou dançar? Você vai dançar, porque Ele restaurou a nossa sorte. Ele restaurou a nossa sorte. O que era para ser pranto, o que era para ser luto, o que era para ser vergonha, Ele transformou e lançou fora toda tristeza, todo luto, toda vergonha. E hoje a nossa boca se enche de júbilo e os nossos corações de gratidão, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós vamos dançar, amém? Agora é para dançar como a gente nunca dançou. Celebrar como a gente nunca celebrou, amém? Simbora. Eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ver o rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Esse é o tempo de acelerar.